Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas, e seria até na verdade um de relato, mas eu inverti as ordens porque houve um comentário com muitos questionamentos no vídeo anterior, que era sobre o ego entre vidas e o que fica de uma vida para outra, e vou responder aqui esses questionamentos porque acho que vai me possibilitar aprofundar um tanto mais nesses raciocínios, ponderações, porque eu não posso dizer que são respostas exatas. É o que eu considero através das vivências que eu tenho e nesse diálogo com vocês que acompanham aqui, que acaba me fazendo pensar mais ainda sobre o tema, o que é excelente. E quem fez este comentário é a Kira. Kira, não sei se é o nome dela, não sei inclusive se é ela, talvez seja um apelido, nickname, Kira, até porque tem pontinhos ali, mas a Kira comentou o seguinte, e eu vou falando por partes, tá? Pelo que entendi, você está analisando cada vida ou cada ressoma, reencarnação, como uma experiência que no final teríamos a possibilidade de despertar do transe encarnatório ou permanecer na imersão, achando que ainda somos a pessoa barra ego individualizada, que já morreu. Não, a minha visão não é o que eu quis dizer, mas eu vou explicar melhor. Continuando, mas e se a programação for para 5, 10, 15 vidas? Quero dizer, nosso planejamento pode ser de passarmos 10 vidas imersos na ilusão de Maya, que é um termo hindu para ilusão, acredito, acreditando que estamos ligados a determinados grupos, missão, família, dívidas, e que estamos aprendendo pelo burilamento pessoal. Então, entre uma vida e outra, não tomamos conhecimento de que não somos a sucessão de uma consciência individualizada que estaria evoluindo do mal para o bem. Porque é assim que pensamos a evolução nesta realidade dual em que experienciamos, não é? Então vamos por partes, até porque tem mais questionamentos dela abaixo. Essa questão de haver uma possibilidade de renegar a ilusão entre uma vida e outra, de falar, não, eu sou mais do que isso. Não é bem assim que funciona no modelo que eu considero. Seria, para mim, uma coisa que simplesmente acontece por ter resultado no que é necessário para viver em outro patamar, não mais haver a necessidade de voltar para o mundo material. Então, é algo que simplesmente acontece por preenchimento de quesitos, que seja, por vivências, por aprendizados. Então, não é uma coisa que, na minha concepção, há um planejamento para 5, 10, 15 vidas, temos dívidas e tudo mais. Isso é complexo por quê? Não está tudo escrito, ou melhor, está tudo escrito, como eu falei sobre o RPG como modelo, né? Acho que comentei lá, vou deixar até no final deste vídeo, nos que aparecem aqui do lado, o vídeo sobre RPG, porque acho que complementa. Tudo está escrito como possibilidades de caminhos a serem trilhados, mas o livre-arbítrio para escolher um destes caminhos, para mim, existe, e isso muda o resultado. Há uma variação, há surpresas no caminho, há tendências maiores ou menores de você escolher isso ou aquilo. A vida que está narrando este jogo até pode considerar que é mais provável, e outras consciências que acompanham de fora podem considerar que é mais provável que seja assim, assim e assim. Mas aqui, para mim, nós temos a liberdade de resistir ou colaborar com o que é o mais necessário para a nossa vivência, para o nosso crescimento. Então,
Depende, há uma apuração entre uma vida e outra para saber o que foi realmente assimilado, e aí sim é quando há uma constatação. É quase que natural, deve ser um desprendimento de não é mais necessário. E talvez a pessoa até volte assumindo outro personagem para ajudar outras pessoas, que são personagens que no RPG chamamos de NPCs, que é personagens não jogáveis, porque são personagens que estão ajudando a história a ser contada, colocando as situações para quem tem que passar pelos testes. Sobre essa parte de então, entre uma vida e outra, não tomamos conhecimento de que não somos a sucessão de uma consciência individualizada que estaria evoluindo do mal para o bem, porque é assim que pensamos a evolução nesta realidade dual em que experienciamos, não é? Então, talvez, para a maioria das pessoas. Eu não vejo como uma evolução do mal para o bem. Eu vejo como da incompreensão para a compreensão. E aí há um desenvolvimento de consciência que vai ter capacidade de compreender que no início não tinha, por não haver sequer espaço, não haver condições. E por isso não é uma consciência que já está pronta, na minha concepção. Vivenciando o jogo aqui até perceber, já deu para mim, não, eu cansei desse jogo. Vou continuar fazendo qualquer outra coisa da minha existência para além do mundo material. Não vejo desta maneira, por observação de coisas que vamos aprendendo durante toda essa jornada e como mudamos nessa jornada. E você fala disso mais para frente, quando você diz, a pergunta não termina ali, você fala, será que a vida, além dos limites da carne e da consciência, é dual, dicotômica, maniqueísta? Para mim não é. Posso afirmar e dizer que é ou não é? Para mim não é. Mas pode ser, pode não ser. No que eu observo, não é. Não há sequer uma separação do que é mal ou ruim. É o que nos deixa mais atrelados à trama, aprisionados, se for um termo que algumas pessoas queiram usar, mas é até pesado, mas enfim, é o que nos mantém conectados à trama. O apego até aos dramas, de não, eu não perdoo, não, ele fez isso, eu preciso de vingança, ou acaba que o outro também tem esse direito sobre a gente acaba ficando atrelado a isso, não há um desvencilhamento tão simples do processo de coexistência. Mas daí a dizer que é bom ou ruim, bem ou mal, são interpretações. Aí uma questão meramente semântica, talvez, ou para além da semântica, porque nós temos essa mania de separar, de fazer tudo dual, como você mesma disse. E as religiões dão uma caprichada nisso, né? Mas, para mim, eu também já falei aqui sobre um modelo do que eu concordo do que é a vida, que é do Richard Bach. Aí já fica complicado deixar vídeos aqui, eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz sobre a vida simplesmente ser. E a vida é. Ela é. Inclusive, o mal, que chamamos de mal, é parte da vida. Ah, Deus. É muito complexo, né? Porque as pessoas falam Deus é tudo, ou Deus está acima de tudo, ou Deus é a soma de tudo, e não param para pensar, na minha opinião, de que o mal também está dentro, o que é chamado de mal. Eu chamo de ferramenta. É usado como elemento de há uma permissão, através das escolhas, da interação, de que essa pessoa se torne obstáculo para a outra, porque isso vai ajudá-la na evolução, enquanto ajuda a outra aqui também, que vai observar que, de repente, isso não leva ela a lugar algum. Então é muito similar, mas é um jogo que se complementa, mas é tudo dentro dessa consciência cósmica, universal, Deus, vida, que nós determinamos
e achamos que temos que voltar para ela. Não. Na minha concepção, nós já somos. É só uma questão de reconectar com essa sensação de já sermos, porque somos. E aqui há essa pseudo-individualização e pseudo-afastamento, mas é ilusão. Isso sim é maia também, é estar inserido num contexto que parece que não somos, mas proposital. Eu já falei aqui sobre a jornada da alma também, vou acabar colocando na descrição desse vídeo aqui, onde eu falo que esse Deus está crescendo. Acho que eu comentei isso no vídeo anterior também, se eu não me engano, né? Então existe uma razão para esse crescimento e eu vou chegar num ponto importante aqui, porque você diz, e se a ideia de evolução fizer parte do roteiro? E se evoluir for o gancho que dá à nossa consciência o senso de engrenagem que liga as vidas? Não acredito pessoalmente em evolução. Acho que as ideias que carregamos aqui são risquinhos de uma realidade muito maior que mal compreendemos. Então, acho que você está mais inclinada a considerar que as consciências pseudo-individualizadas, separadas da divindade de Deus, da vida, já estão prontas, vivenciando essa experiência aqui até cansarem. Mas você não estaria deixando de lado um fator importante, que é o crescimento, que é alterar essa consciência, ampliar essa consciência através das vivências. E aí, o meu convite é para que você observe a sua própria vida e perceba se você... Aqui, a vida, esse recorte. Nem precisa ser de outras vidas passadas, não. Essa. Você não sente que houve mudança? Crescimento? Aprendizado? E eu acho que é impossível o aprendizado, de fato, não nos mudar, não nos engrandecer. E quando eu digo engrandecer, é aquilo que eu estava falando sobre, acho que vivo falando aqui sobre as pancadas da vida e como sair do jogo, que é nos tornarmos maiores do que as questões que nos afligem. E não por insensibilidade, pelo contrário, através da sensibilidade, através de aceitar o sentir, compreender que somos mais do que as questões que a gente acha que estão muito acima da gente ou que são muito maiores do que a gente. Aquilo que eu falei recentemente de a dor não diminui em muitos aspectos. Nós é que temos que crescer e aí talvez ela pareça menor, mas ela não diminuiu. Ela é gigantesca, mas nós nos tornamos mais do que gigantescos através das vivências, das experiências. E isso seria evolução. Poderia ser chamado de evolução. Você diz que não acredita em evolução, mas então as coisas teriam que ser assim, criadas do nada e a partir do nada, sem uma história que vai modificando. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você diz, e se a ideia de evolução fizer parte do roteiro? Eu, como escritor, eu vou dizer que isso, por si só, já é um exemplo de que a evolução ela é necessária, o crescimento para desenvolvimento de personagens e até da história como um todo, precisa de argumentos. E os argumentos vão sendo adicionados, vão sendo assimilados e vão engrandecendo e justificando. É o cimento que mantém os tijolos que vão sendo trazidos e vai havendo uma construção que vai ganhar uma forma ou uma dimensão por causa da vivência desse roteiro, da execução desse roteiro. Mas não é apenas uma questão de
interpretar papéis. E mais uma vez eu sugiro aqui o vídeo do RPG, porque é um jogo no qual os personagens estão desenvolvendo, eles estão em evolução. E também fala disso de haver um jogo que também é para a vida que aplica o jogo, ou Deus, que seria. Porque quando há esse destacamento, essa percepção ilusória de que não somos partes dele, não nos sentimos conectados. A grande questão aqui, a grande regra é, aqui nos sentimos sozinhos, desconectados, até tentamos freneticamente essa reconexão, e quando estamos com outra pessoa e há certos rituais e, enfim, exercícios que nos fazem sentir uma lasquinha dessa conexão, desse fazer parte, de ser um só, mas nem conseguimos sustentar, porque não é para ser aqui. É talvez, no máximo, para haver esse flerte de, espera, onde eu começo e onde eu termino de fato? Então, esse Deus, essa vida, vivencia através desses personagens que têm vontade própria. Você tem vontade própria além da minha, e eu tenho além da sua. Eu vou ser fiel às convicções que eu testei, que eu aprovei, que eu uso como instrumentos para operar a minha vida. E você também, em cima da história que você viveu, tem todas as justificativas. E isso enriquece a coisa toda, porque o mestre, narrador, Deus Vida, que está conduzindo esse jogo, não tem um controle de como, ou nessa linha de tempo. Vamos considerar que existem, ou nessa dimensão, linha de dimensão, ou, enfim, do multiverso. Qual vai ser a leitura, o caminho aqui? E eu, como escritor, já escrevi um livro que não ficou pronto, mas está quase, mas é tanta coisa para fazer, que é um RPG solo, onde você está lendo, você faz uma escolha, você tem alternativas 1, 2, 3, 4 e 5 de escolhas, o que você faz. E aí você vai para outro caminho, e chegando lá, tem outra situação em cima do que você escolheu, e aí tem mais 5 opções, 3 ou 2, o que você faz. E você vai para outra. Se você pegar uma linha dessa, você vai construir um desenho e vai ter uma vivência, vai assimilar algumas vivências ali. Só que, fora do tempo e espaço, tudo acontece simultâneo. Aqui você teria que pegar o meu livro e voltar no início e fazer escolhas diferentes e vivenciar toda uma linha. Só que isso, na vida, pode estar acontecendo ao mesmo tempo, em todos os caminhos, em todas as direções. Quando você escolhe trabalhar num lugar ou recusar a proposta, você está criando caminhos, mas você só consegue visualizar um. Isso o RPG nos ensina. E essa questão do narrador, mestre, Deus, colocar as condições para vocês, para nós, jogadores, é curioso porque eu narro jogos, eu já fiz isso. Eu estava contando para a turma, né, para quem eu estou dando aula às segundas-feiras, que eu, como jogador, já me surpreendi, mas eu, como narrador, me surpreendi muito mais. E olha que eu crio as situações antes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, acho que dá tempo. Eu citei isso na aula e estava contando para os alunos lá. Era uma aventura para crianças de 9, 10 anos, uma aventura de 3 horas, geralmente é o que fazemos, onde tem várias situações. E é um RPG. Você vai tentar fazer algo. Se você vai conseguir ou não, depende do seu desempenho. E eu estava interpretando temporariamente um meio humano, meio monstro, que é um meio orc. Quem já viu O Senhor dos Anéis sabe o que é um orc. Que é um barqueiro, que ele era meio humano, meio orc, e ele não vivia bem nem entre os humanos, nem entre os orcs, então ele era um barqueiro da divisa ali, de um rio muito grande, e que servia muito mais aos orcs, né, para invasão e tal, não sei o que, era a forma dele ser mais ou menos aceito. Era o máximo que ele conseguia. E as crianças vieram numa missão de resgatar uma menina que tinha sido capturada. Uma menina, personagem criada por nós mesmos.
E eles foram tentar... aí o que acontece? Eles salvaram a menina e queriam fugir. E eu, como barqueiro, falei, olha, eu sou meio monstro. Eu trabalho para os monstros. Se vocês forem embora do meu barco, eles vão saber que eu ajudei vocês. E eles vão me castigar. Eu não posso ir com vocês, porque eu já fui para a civilização humana lá e lá eu fui massacrado. Então, a minha condição para vocês, e aí que o jogo entra, vocês precisam... É porque são capítulos, né? O primeiro foi resgatar a menina. Aí nem foi o primeiro, mas enfim. O próximo capítulo foi: vocês precisam pegar um medalhão que vai me transformar em humano. Aí eu poderei levar vocês no barco e ficar com vocês por lá. Eles foram tentar pegar o medalhão com monstros, que no caso eu representei, aí eram monstros mais monstros mesmo, e eles falharam, não conseguiram. Então eles voltaram para o barqueiro e eles tinham escolhas. Ou eles atacavam o barqueiro, roubavam o barco dele, lutavam com o barqueiro, tinham mais chance do que contra os monstros, ou na lábia, no intelecto aqui, ó. E um menino de 9 anos falou comigo, juro para vocês, isso aconteceu. Tem testemunhas do grupo. Ele falou, meu amor estava lá inclusive. Eu falei, não posso ir com vocês porque eu sou um monstro para os humanos. E ele disse, poxa moço, se você não ajudar a gente, aí sim você vai estar provando que você é um monstro de verdade. Eu não esperava aquilo de uma criança de 9 anos, eu esperava argumentos que eu ia talvez moderar ali. E quando ele falou isso, eu falei, leva meu barco, leva meus remos, leva o que você quiser, leva minhas cabras, leva tudo. Porque o menino raciocinou, ele estava dentro da trama, ele estava enxergando através daquilo, ele enxergou através do personagem dele e do meu personagem. Isso foi um exercício para ele, foi uma assimilação. E é claro que ele tem uma evolução notória na história, ele vai percebendo isso, a forma de tratar os monstros, porque no primeiro capítulo lá, inclusive, qualquer meio monstro que aparecia, eles atacavam, e depois eles começam a ver que não precisa atacar, que dá para conversar com alguns. Entenderam isso? De ir entendendo a questão toda, e que a própria pessoa que está aplicando os desafios, ela não sabe como a outra vai reagir. É um jogo de improviso isso aqui. Não tem roteiro extremamente fixo, tem situações estabelecidas como necessárias. Ele precisa passar por isso, ele precisa passar por aquilo. Vamos ver se a pessoa já está menos agressiva. Entenderam? E aí, arrematando sobre o ego que eu falei das outras vidas, né? O corpo psíquico, o psicossoma, ele é basicamente ego. Mas o meu professor de projeção astral dizia que nós perdíamos o corpo físico, íamos abandonando corpos não mais necessários, o corpo energético, até mesmo o corpo espiritual, e voltávamos para o corpo mental, que ainda é individualizado. Sou eu, tipo Will, mas não tem forma. Porém, ali a minha consciência se manifesta muito mais. Ali eu vou fazer uma apuração da minha vida aqui como Will. E aí tem um corpo causal, que é um corpo além do corpo mental mais básico, que é um eu, que é a assimilação de tudo que eu já vivi em todas as vidas. Então, é colocar a minha vivência como Will dentro daquela, pegar o resultado e aí construir um personagem ou novas missões, novas conquistas que eu tenho que fazer. Ok, eu tenho que aprender a ser mais humilde. Estabelecer isso. E aí eu não sei te dizer se eu acho que acontece isso. Voltamos para a forma que nós tínhamos na vida anterior, ela é usada ainda como transitória, voltamos como ela, mas com essas novas diretrizes em aberto, que vão ser colocadas na próxima vida. Há uma influência porque voltamos com
a aparência que tínhamos, muito mais a lembrança de quem éramos na última vida. A outra, ela fica um pouco mais inacessível, fica mais subconsciente, mas voltamos porque vamos trocar de personagem. Esse personagem, imagine uma peneira, só que cada vez mais uma peneira mais fina. No início bem grossa, vou tirar só o cascalho aqui. E aí passa um bom tanto. A essência é quase a mesma, mas muda, já não é aquilo grosso. Ah, agora é areia mais grossa, então vamos colocar uma mais fina. De vida para vida, o ego, ele vai até passar um pouco, mas mais vai ser colocado, é uma nova mistura e acaba tendo sim um novo personagem mudado. E querendo ou não, já falei disso aqui, nós mudamos na própria vida. Eu tive várias vidas daqui. Eu estou fazendo, na minha concepção, um exercício de continuar vivendo com a memória da vida anterior. Só que as pessoas lembram de mim, e eu também lembro das pessoas, mas definitivamente eu estou aprendendo a cada dia, eu estou mudando, eu estou assimilando, acontecem coisas na minha vida que me mudam. Que me mudam, acreditem. Principalmente por interação. Aqui nós estamos para interagir com o outro. E é isso, eu não sei como o outro vai responder a uma intenção minha. Não digo nem ação, vejam bem, intenção. Porque é uma negociação, é uns ajustes de como vamos interagir. Vamos interagir? Não. Mas você fala, ops, como eu me sinto em relação a isso? Já é uma interação. Então, é riquíssimo o terreno aqui. Mas, sim, nós podemos, no máximo, considerar as possibilidades, mas desde que isso nos ajude a exercitar e compreender e jogar da melhor forma possível para nós e para todos os envolvidos, melhor. Então, Kira, muito obrigado por seus comentários. Você não tem que concordar comigo, tá? Espero que isso fique bem claro. Assim como você me faz pensar, eu estou tentando aqui te fazer pensar e quem sabe a gente chega junto num modelo que faz mais sentido, porque é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Não acho que a gente está muito perto de saber exatamente como é de fato. É uma questão de saber quem está mais perto ou menos longe. Acho que menos longe é até melhor. Porque não sabemos. Na minha concepção, por exemplo, Deus está em crescimento. E para além daqui? O que ele faz? O que faz um Deus? Já falei aquilo de quem começou isso? E eu não consigo conceber o nada. Nada vem do nada. O zero, o absoluto, o vazio. Não dá para explicar. Porque alguma coisa tem que ter feito. Mas quem fez? E aqui é uma existência rudimentar. Quais outras existem para além? Nesses níveis onde nem tem corpo. Quantos seres já me pegaram e me levaram e me conduziam, conversando comigo em voz nítida, que eles nem corpo tinham mais, eles não usavam mais corpo físico. Então eles estavam me reposicionando, me levando para outro lugar, porque eu tenho, então eu interagi com pessoas que têm, porque eles estão ali, eles são arquitetos deste jogo. Ah não, esse aqui já tem esse desenvolvimento mínimo de compreensão, então vamos colocá-lo ali, porque vai ser bom para os dois. Esse jogo existe. Para mim, que vivenciei algumas coisas, né? Eu apostaria fácil nisso, mas verdades absolutas e inquestionáveis eu não trago. Muito obrigado pela atenção de vocês, e o curso que eu comentei aqui é aquilo. Como eu aceitei contribuições via Pix, por muita gente querendo contribuir para que eu me dedique mais ao canal, eu acabei criando essas aulas para essas pessoas em especial. Acho justo, a maioria diz que o que eu ofereço aqui em aberto, os 2 vídeos semanais, são as razões pelas quais contribuem, mas eu fico muito incomodado com isso e quis oferecer um tantinho mais. Que são conversas como essa aqui, basicamente. Chamar de aula talvez seja até pretensão, chamá-los de alunos seja mais ainda, mas isso é um formato de falar, uma maneira de dizer. E qualquer um que contribuir, a chave Pix é portalwilmor@gmail.com. Contribuir com qualquer valor vai ter acesso às aulas anteriores e às que estão por vir. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Semana que vem eu trago vídeos de relatos e as considerações, que acabam sendo também análises e estudo em cima da questão, das questões apresentadas, são válidas também. Mas eu quis complementar isso aqui, achei importante e espero ter sido válido. Quem perguntou pela Nix, que estava enferma, ela já está bem, eu já tirei o colar, tem uns 4 dias, ainda tem uma casquinha ali de uma ferida, mas se fechou, ela não está lambendo tanto, às vezes ela lambe, eu falo, não, dou uma despistada, ela para, então não abriu mais. Tomou muito medicamento, estamos investigando ainda, provavelmente vai ter um tratamento que é por precaução, para que não aconteça de novo, já que aconteceu 2 vezes, há uma chance de acontecer uma terceira, então vamos tentar algumas coisas. Mas ela tá bem, tá curtindo a liberdade dela, ela tem vários lugares onde ela dorme, e na parte mais alta ali, eu até fiz uns videozinhos, vou colocar aqui, se eu não tiver apagado, porque acho que eu não apaguei não, acho que eu passei pro computador, de ela sem o cone, curtindo a liberdade e dormindo de forminha fofa. Muito obrigado mesmo por todo o carinho, atenção e energia que vocês enviam. E eu sei também de algumas pessoas que estão passando por perrengues aqui e eu envio minhas energias a todos vocês. Eu tenho esse momento de, ao deitar, tentar doar o máximo de energia, até porque se eu não fizer isso, galerê vem roubar, né? Então, mas eu tenho um relato interessante sobre isso. Acho que as coisas estão mudando neste aspecto. Esse aspecto, né, de drenar energia, de eu me tornar um alvo tão chamativo. Não deixe de comentar, eu sempre respondo. Hasta!